Para a gente entender a propriedade resolúvel, pensa comigo. Meu nome é Samuel, eu tenho um Celta e eu vou doar esse Celta para você. Só que eu vou estipular um combinado. Se você morrer antes de mim, o Celta volta para o meu patrimônio. Tá bem? Isso é o que a gente chama de doação com cláusula de reversão. E isso está disposto aqui no Código Civil, no artigo 547. Se eu sobreviver a você, se o doador sobreviver ao donatário, esse bem volta para a minha propriedade. Se a gente tiver combinado isso, é claro. Então você, no uso desse Celta, nessa propriedade que você tem, não pode ser uma propriedade absoluta, você tem uma propriedade resolúvel. Porque o que acontece? Vamos supor que você vendeu esse Celta, vendeu para aquela outra pessoa, para o João. Você precisa avisar o João, esse Celta aqui é meu, recebi em doação, só que se eu morrer antes do Samuel, o Samuel pode reivindicar o Celta. Essa propriedade que eu tenho é resolúvel. E é isso que está dizendo o 1354 do Código Civil. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, no caso, uma condição. Qual que é a condição? Você precisa ficar vivo mais do que eu. Não ficou vivo mais do que eu? Volta a propriedade para mim. Resolveu a propriedade. Então, resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, em algum outro caso, não desse da doação, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência. E o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Então eu, Samuel, que te doei o Celta, mas infelizmente aconteceu alguma coisa, você faleceu antes de mim. Eu vou pegar e vou reivindicar esse Celta do João que comprou. E o João não pode achar ruim, porque ele tinha que ter procurado saber, existe alguma pendência, você tem a propriedade desse carro? É isso que está dizendo 1354. Assim como existe essa propriedade resolúvel por uma condição, no caso a gente está falando dessa cláusula de reversão, existe uma propriedade resolúvel pelo termo. Eu estipulei um período de tempo que você vai ter esses direitos, né, da propriedade desse carro. E aí depois desse tempo volta para mim. É como se nunca tivesse existido essa propriedade. Também pode ser. E são os casos do 1359.